Bom dia, queridos, amados. Dia 11/4/2020, 8h50 da manhã. Tive uma noite assim de soninho pesado, né? O que me diz que parece que alguém entrou na minha maloca. Minha intuição diz que é o filhinho da vidente, talvez com a ajuda da caseira. E agora, há pouco, quando eu acordei umas 3 vezes durante a madrugada, em função da vidente, né, da macumba dela. Mas graças a Deus eu consegui cortar a sintonia. Agora, por volta de 8 horas, eu acordei e comecei a ouvir essa semente boa que trouxe a nossa rainha. Então, assim, é o morde e assopra do bode velho, porque foi quem pagou a vidente, o filho dela, a caseira, tá? Isso porque eu esqueci a carne na geladeira. Então, provavelmente colocaram algum remédio. Falo sem medir, porque há interferência. Mas eu estava meditando sobre a vida dessa árvore. E ontem eu ouvi um comentário sobre o fruto nunca cai longe da árvore. Mas eu penso que essa semente não é dessa árvore, tá? Talvez algum passarinho veio voando e soltou ela por aqui. Mas, na verdade, essa árvore, o nome dela se chama Elite. Elite global da nojeira e da ganância. Então, o fruto não cai longe da árvore. Aqui, no caso, eu acho que foi um passarinho que trouxe essa semente. Eu vou botar meu nomezinho aqui. Aí alguém fala assim, ela tá se achando. Se provavelmente eles estiverem com razão, essa semente boa que trouxe a nossa rainha. Daí, pensando no bode velho, porque o que acontece? Você não pode falar, delatá-los. Mesmo que eles estejam... Porque se fosse coisa boa, eles não estariam, de alguma forma, zangados. Aí eu ouvi a vidente, vou evitar falar o nome, porque todo mundo já sabe quem é ela, falando, a Rosângela está chateada. Eu falei, olha, burra é ela, porque o cara já aprontou com várias. Já pregou chifre e traiu várias. Ela achou que não seria. Mas isso não é problema meu. Eu não tenho nada. Eu falei que ele estava fazendo alguma coisa, falei que ele estava cheirando. Mas, por acaso, ele continua cheirando. E está lá com uma pessoa. Agora, nesse momento. Porque eu estou delatando. Olha, primeiro foram 3 ataques durante a madrugada. Agora eu acabei de tomar o meu café, eu peguei o celular, já estava falando assim, refluxo, azia. Por quê? Bota ela para vomitar. É a mesma coisa que o Pintinho fazia. Então, assim, só muda. O demôniozão só muda de cabeça. Ele vai para um lado, vai para o outro, entendeu? E sempre contra mim, que tô quieta dentro de casa, que não pago ninguém para invadir a casa de ninguém, né? Ontem foi R$ 50 que eu comprei alguns bifes a milanesa, que eu até esqueci que não podia comer carne, mas Deus me perdoa. Então, eu vou jogar no lixo. E aí eles falam, tá gastando muito, isso é o mês inteiro.
Basta eu deixar alguma coisa na geladeira. E como é que ela sabe? Porque ela me vigia o tempo inteiro. Ela sabia que eu havia esquecido a carne dentro da geladeira. Aí mandou o filhinho, porque ela tem os remédios, né? E a caseira ali deu cobertura em função dos cachorros. Então, isso é todo dia. Aí vem falar, ela tá cantando, ó Deus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha, ontem eu ouvi tantas declarações bonitas a respeito de Jesus Cristo, né? Nessa Sexta-feira Santa. E eu fiquei pensando, eu lembrei da minha avó, porque a gente tinha um vizinho lá no Rio, que era um senhor já de idade, um vovozinho, e ele tomava conta de um ferro velho lá. Ele não tinha salário, né? E eu todo dia de manhã, antes de ir para a escola, eu levava o café da manhã dele. Eu botava o pratinho em cima do muro, porque eu tinha medo dele, né? Ele de vez em quando dava chicotada nas crianças. E ele catava papelão na rua, essas coisas, para vender. Era esse o dinheiro dele. Mas a minha avó não esquecia dele. Todo dia eu botava aquele pratinho com pão e uma caneca de café com leite. Eu botava o pratinho no muro e ia para a escola. Na hora do almoço, a mesma coisa. Ela arrumava um prato, eu ia lá, botava em cima do muro. Isso era todo dia. E minha avó não fazia porque ele era bom ou ruim, não. Fazia por caridade, por pena. Porque o cara tinha dificuldade para comprar, né? Porque ele não tinha salário. Já era um senhor de idade. A Yara tá falando, ele morreu, ele caiu, ele bebia. E ele tinha um fogão a lenha. E ele bebeu demais, caiu de cara no fogão a lenha. E aí eu botei o pratinho de comida do café, ele não pegou. Na hora do almoço eu falei, vó, o prato ainda tá lá, deve ter acontecido alguma coisa. Daí meu primo pulou o muro e encontrou ele caído lá em cima do fogão a lenha. Conclusão, chamou a ambulância e levou ele para o hospital. No hospital, minha madrinha, que coordenou, né? Porque essa parte aí, ela tinha mais capacidade ali, porque minha avó ficava só na comida, né? Então, ela internou ele e aconteceu uma coisa muito triste no hospital, porque ele ficou num quarto com um outro senhor que tinha que amputar a perna, que era diabético, não sei o quê. Ele ficou com bolhas no rosto, mas ia ficar bom. Só que aí, na hora da cirurgia, em vez de pegarem o velho, pegaram ele. Cortaram a perna dele, em vez do outro. Aí, ele não resistiu e faleceu. Minha madrinha que agitou tudo, o enterro, essas coisas todas. A minha avó sempre deu, a minha família sempre deu toda assistência para ele. Agora aqui, se um vizinho desse, nem um copo d'água. Eles sabem que eu estou sem água, ninguém nunca ofereceu um copo d'água. Agora, bota a mão em R$ 150 para entrar aqui, para botar líquido de cocô, para matar a planta, para roubar a planta. Então, assim, é tempos de muita mudança. Né? Essa caridade foi perdida. Isso também acontecia na casa de Zenabo, que muita gente batia para pedir um prato de comida. E ele nunca negava, ainda sentava lá na mesa, ainda mandava fritar um ovo, que às vezes a carne já era pouca, e dava aquele prato de comida. Hoje em dia você não vê mais isso, essa caridade. O bode velho, ele tá com raivinha porque ele tá, vamos dizer assim, o fato de eu denunciá-lo envergonha ele perante a toda a comunidade. Mas o exemplo não vem de cima, hein, bode velho? Tá cheirando, tá bom.
Tá falando do Einstein, porque o Einstein cheirava, sei lá, eu acho que é o Einstein. Bom, não vou entrar nesse mérito não, porque eu acho isso ridículo. E eu digo, vai me atacar, eu vou falar. E eu tô falando com precisão. Pode ir lá para ver se ele não tá lá cheirando. Mas, voltando aqui ao assunto pertinente, eu ontem ouvi uma declaração do seu Gilmar Mendes, que eu achei muito propícia para usar agora nessa hora da manhã. Não se pode usar a prisão provisória para obter delação premiada. Aí você vai, mas o que isso tem a ver? Vai ouvindo. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. É preciso deixar claro. Isso é um vilipêndio à nossa história constitucional, de qualquer país do mundo. Não se pode usar a prisão provisória de forma trêfega para fazer algum tipo de perversão pessoal. Vê se isso não se encaixa no bode velho. Não só um, como dois. Vamos lá. Não se pode usar a prisão provisória de velhos octogenários para satisfazer perversão pessoal. Ou seja, vem de tudo que é lado, porque essa elite é louca. Ou seja, você pegar um aviãozinho, voar até Las Vegas para fazer uma perversãozinha pessoal, ainda trazer 10 quilos de cocaína. Então tem muita coisa que não é apurada, né? Que não é vista, mas eu vou clarear a mente de vocês, se Deus quiser, porque uma hora essa árvore vai cair. A outra que eu vi, que é... peraí que eu tenho... Essa foto é do marido da vidente, fazendo caridade na fundação. Esse é o fotógrafo e ex-amigo, Hélio. Essas fotos, elas são do jornal circular aqui de Sucupira, né? Então, o jornal, no meu entendimento, ele tá em nome de laranja, mas é da ordem do pastor. Então, eles se engrandecem colocando, né, a foto dos ajudantes ali. E se vocês podem reparar, o Hélio está com um olho só, que é um símbolo dessa elite perversa global, né, que tortura, mas, infelizmente, o Supremo do Gadu também está enfiado nisso. Uma outra reportagem que eu vi, epífitas, que é uma árvore que se aproveita da outra, uma cresceu em cima da outra. Depois eu vou falar sobre isso, porque eu separei o link lá. Mas eu queria falar agora do Hélio. O Hélio, antes de eu ser amiga do Hélio, eu fui muito amiga da mãe dele, né? Depois eu fui muito amiga do irmão dele. Infelizmente, os dois já faleceram e sobrou o Hélio. O Hélio, né? Então, eu estava me lembrando que eu trabalhava no fórum e o Hélio foi preso por causa de uma quantidade de maconha que foi encontrada na casa dele e ele foi denunciado, mas eu sei que a maconha não era dele. Aquilo tudo foi uma armação e ele acabou sendo preso. A verdade é para ser falada, Yara. E enquanto ele estava lá na delegacia, preso na delegacia, porque ele não foi para presídio, ele ficou na delegacia, ele me mandava toda semana uma listinha, sabe? Maçã, carne moída, tantos cigarros, mais não sei o que, mais não sei o que. Eu, com pena, né? Eu ia lá, fazia as compras que ele pedia
entregava na delegacia, que era próxima ao fórum. Praticamente era toda semana isso. A irmã dele, ela mandava algumas coisas assim, mas ele toda semana ele me mandava uma listinha. E eu procurava ajudar de acordo com o que eu tinha disponível. Nunca deixei faltar para ele nada. Cigarro, essas coisas, porque eu sabia a necessidade. Hoje eu não tenho ajuda dele em nada, pelo contrário, né? Ele ainda recebe para ficar fazendo teatro na minha frente. A outra coisa que eu me lembrei, não, Yara. Yara, não é inveja, minha querida, tá? Não é inveja do chifrudo do teu marido ou do Hélio estar no jornal, não é inveja, não. Eu, na verdade, eu tenho pena dessas pessoas, porque é só teatro, isso é ilusão, sabe? Por dentro é tudo pão bolorento, mas a vergonha é deles também. Voltando ao assunto, passados tempos, né? Ele já estava solto, arrumou uma namorada muito bonita, era uma mulher muito bonita. Eu estou trabalhando no fórum, de repente aquela confusão. Eles brigaram, ela foi para a delegacia, deu queixa que ele havia batido nela. Ela não conhecia ninguém aqui, a não ser eu. Ou seja, eu tive que levar a tal namorada, mais uma neném, que ela estava com ela, para minha casa. E num acordo lá na defensoria ou no juizado de menores, a menina ficou lá em casa uns 2 dias, porque ela não tinha para onde ir. E o pai dela só podia pegar ela no sábado. Então eu hospedei lá na minha casa, tanto a moça quanto a neném. E ele ficava rodando a rua, rodando a casa, falava, pelo amor de Deus, vai embora. Por quê? Porque o acordo foi esse. Ele não podia chegar perto do meu portão. E ele queria, porque queria conversar com ela. Então, isso, Yara, é amor, isso é caridade. Entendeu? Não por interesse de que o patrãozinho vai pagar um dinheirinho, não. Foi sempre com a intenção de ajudar a uma necessidade, vamos dizer, momentânea. Mas vocês se esquecem disso, né? Aí vai jogar para cima de mim. Senhor, fazer com que eu procure mais consolar do que ser... Para vocês essa oração não serve, porque vocês só querem isso, tá? Então, eu fico horrorizada de ver, porque são pessoas instruídas, tanto o bode velho como a vaca velha, sabe? Sempre estudaram a espiritualidade, mas estão se usando de poderes ocultos para fazer valer a vontade, como é o nome daquilo? Tréfega. Então, essa é a minha live agora da manhã, porque eu já tenho que acordar. Outra coisa que eu me lembrei, ontem indo para a cidade, tinha um rapaz pegando uma maritaca que estava no meio da rua, tadinha. Parece que quebrou a asinha. Na hora eu não me dei conta, mas olha, maritaca, sou eu. Ou seja, a bichinha estava com a asa quebrada, não voava, ela estava ali andando pela rua. E 2 outras voavam por cima, que deveria de ser as amigas. Aí um rapaz pegou ela e botou ela assim numa árvorezinha. Mas tudo pago. O cara estava em que carro? Ouvindo funk alto, às 8 da manhã, num carro preto. Então, ela tá falando, ela não gosta de funk. Eu tenho o direito de gostar e não gostar da música que eu quiser. Ninguém tem nada com a minha vida, meu amor. Tá? Vai ser feliz. Outra coisa, refluxo, pode dar, porque cada dia eu tô mais forte com esses remédios. Já a carninha que seu filho contaminou, eu vou jogar fora, tá bom? É mais um desperdício nesse mundo de tantos, né, com fome, e você não consegue oferecer um prato de comida, um copo de água. Então, minha filha, que Deus te abençoe, porque eu tô ficando cada dia mais forte e assim, eu tô conseguindo me livrar do teu assédio mental. Não quero saber de Cecilite, de Pintinho, eu não quero saber deles. Agora o meu papo é com você.
tá bom? Fica com Deus.